Apocalipse, Jesus, corrigindo ali uma igreja, ele disse assim: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Muita gente entendeu, começou muito bem na caminhada, mas foi passando o tempo, foi achando que já sabia demais, autossuficiência, e foi perdendo aquele desejo de aprender, aquele desejo de meditar na palavra, o desejo verdadeiramente nos caminhos, de estar aos pés do Senhor. E vai vivendo uma vida fria, descomprometida com Deus. Isso não pode acontecer. Mas vamos à palavra de Deus, João, abra lá em João capítulo 10, vamos começar aqui, João capítulo 10. Estava orando e me veio essa mensagem de hoje, que fala de que nós devemos ter Jesus como nosso pastor. Nosso pastor, a Bíblia diz que Ele é o pastor de Israel, Ele tem que ser o nosso pastor. Mas Jesus é o meu pastor. A pergunta é: será que Ele tem sido mesmo o nosso pastor? E Ele nos disse, Ele nos mostrou como são suas ovelhas e de quem Ele é pastor e de quem Ele não é. Pior ainda, né? E de quem Ele não é. João capítulo 10, eu vou começar por aqui, depois nós vamos para uma parte da Bíblia bem conhecida, mas pouco meditada. Tem aqueles textos bíblicos que todo mundo conhece e às vezes se torna apenas uma falácia, mas a pessoa não procura compreender o que está ali. João 10, 26, Jesus diz assim: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, já aprendemos o que é não ser ovelha de Jesus. É não crer no seu ensino, é não crer na sua palavra. Se nós não estamos crendo na palavra, se nós não estamos crendo nos ensinamentos de Jesus, não estamos sendo ovelhas dele. Aqui ele estava diante do povo da promessa, o povo de Israel, o povo judeu, e ele olhou para eles e falou assim: vocês não são minhas ovelhas, vocês não creem em mim, vocês não creem no que eu digo, vocês não acreditam em quem eu sou? Aí no versículo 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeira qualidade de uma ovelha de Jesus: ele ouve a sua voz. O que é ouvir a voz de Deus? É dar crédito à palavra. Tem muita gente que está na igreja e faz anos e ainda não é ovelha, ainda não está arrebanhada. Às vezes é ovelha de uma denominação, mas ainda precisa ser ovelha de Jesus. Pessoas que vêm na igreja e não está nem aí para a pregação. Tem gente que vem na igreja, o seu intuito é receber uma oração. Se o pastor dizer: tal dia eu vou fazer aqui uma oração forte para resolver teus problemas, hoje eu não preciso, eu não posso perder o culto, porque hoje o pastor disse que vai fazer uma oração forte por mim. Mas no dia que ele não diz, porque todo dia que você vem à igreja, a palavra é pregada, não é verdade? Tem gente que diz: não, hoje eu não vou na igreja, porque no terceiro domingo. Você costuma vir todo domingo? Você sabe que terceiro domingo é o domingo que mais o povo some da igreja. Por quê? Porque nós viemos na Santa Ceia, já passou, e não tem nada na igreja. Quer dizer, uma pessoa dessa está sendo ovelha de Cristo?
Porque não importa se tem Santa Ceia, não importa se tem campanha, não importa se o pastor disse vai fazer oração por isso, por aquilo, todos os dias, todos os cultos, vai ter a palavra pregada, vai ter o ensinamento. Mas na mente da pessoa religiosa é que a palavra não é tão importante. O importante é a campanha forte que está sendo feita, é a oração forte que está sendo feita, é o propósito. O que é isso? Às vezes até falha dos pastores, que no intento de manter as pessoas na igreja, deram ênfase a tantas coisas. Você vem nesse dia porque vai ter uma oração forte, você venha nesse dia porque vai ter uma campanha forte, você venha nesse dia porque vai ter isso forte, e a palavra foi ficando de lado. Aí a pessoa vem na igreja em busca de um material de campanha, a pessoa vem na igreja em busca de uma oração, mas não da palavra, não do ensinamento. Aí ela também, como ela não dá tanta atenção à palavra, ela acaba não crendo na palavra, porque você não tem como você crer naquilo que você não conhece. Como é que eu vou dar crédito àquilo que eu nem sei, aquilo que eu nem compreendo? Aí você fica sendo ovelha de homens. Eu sou ovelha do pastor fulano de tal. Mas nós temos que ser ovelhas de Jesus. E a primeira qualidade das ovelhas de Jesus: ouve, dá crédito ao que ele diz. Tem gente que está na igreja porque gosta do pastor. Aí na Igreja da Graça tem o péssimo hábito, ou o péssimo pastor, não tem, então deveria, né? Fiz uma crítica de trocar pastor. O péssimo é bom, acho que é bom. Deus dá a direção missionária. Mas às vezes para a gente, às vezes é ruim. Aí quando troca, não vou mais na igreja. Eu estava lá quando estava um pastor, que eu gostava daquele pastor. O que entrou agora, camarada, tem cara de pitbull, não vou lá não. Chefe aí. Demora muito na pregação, fala demais, canta ruim. Bom, isso aqui, acho que eu estou falando de mim, né? Cantar ruim é comigo mesmo. Então não vou mais. Não, o pastor não é carismático como o outro. Então não vou mais. Mas por quê? A pessoa não está aprendendo a ouvir a voz do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é Jesus. Independente do pastor que esteja aqui, ele vai pregar a palavra de Deus. Alguns têm uma habilidade maior, uma desenvoltura maior para conduzir uma pregação. Outros têm uma limitação mais, mas já tem é mais usado de uma forma. Tem pastor que é muito no carisma, muito carismático. Outro é no louvor. Outro é na pregação. E eu preciso aprender tudo. Mas o que nós temos que dar ouvidos é a voz de Deus, a palavra dele. Porque é na palavra de Deus que você vai ser abençoado. É na palavra de Deus que você vai aprender a andar com Deus. Não é com o pastor que você aprende a andar com Deus, não. O pastor pode ser até aquele pastor bonzinho que te bajula para adorar, faz tudo para te agradar, faz tudo para te manter na igreja. Às vezes faz até um mal para você isso, porque você só fica na igreja por amizade do camarada, porque o camarada é bom. E você precisa ficar na igreja pelo verdadeiro pastor que é Jesus. Porque o homem aqui não é diferente de você, não. Se você tem falha, eu tenho também um montão. Você precisa de Jesus para ser salvo, eu preciso muito mais. Isso é que é verdade. Se você tem problemas, quer um pouco dos meus, te passa agora, no final você procura. Você quer resolver um bocado. Eu tenho. Jesus não, ele só tem solução. Amém.
Então nós precisamos ouvir Ele. Você tem dúvida na vida? Eu também tenho. Eu não tenho resposta para tudo. E nenhum pastor tem. E o que tiver, achar que tem resposta para tudo, ele está mentindo, ou ele está tão vaidoso, está tão orgulhoso em si mesmo, que ele acha que tem resposta para tudo. Não tem. Todos nós temos dúvida. Agora Jesus tem resposta para tudo. Porque onde nós não sabemos o que fazer, Jesus sabe. Jesus estava com a multidão há 3 dias, sem nada, sem alimento. Você conhece a história? Chegou para os discípulos e disse: e aí, o povo está 3 dias comigo, o que a gente vamos fazer? E a Bíblia diz: ele perguntou para experimentar os discípulos, porque ele sabia o que fazer. Aquele problema que você enfrenta, que você não sabe mais o que fazer, Jesus sabe o que fazer. Então nada melhor que você ouvir Ele. Nada melhor que você se interessar, dar atenção ao que Ele diz na palavra. Ah, pastor, estou passando por uma luta assim. Tem gente que chega com tantos problemas para a gente e quer que a gente tenha a resposta. E é tanto problema que aí aí é um pastor que fica com dúvida. Meu Deus, o que fazer por esse irmão? Só que se você estiver atento, você vem para a igreja, atento a dar ouvidos o que Jesus está dizendo na palavra, Ele vai falar com você. Ele vai te dar a resposta usando o pastor nem vai saber. Porque muitas pessoas que no meu ministério, no decorrer da vida, chegaram para mim e disseram que foi abençoada por palavra que eu preguei. Se ela chegasse com o problema dela, eu ia dizer assim: irmão, vamos orar que a coisa aí está. Só que eu pregando, Jesus foi lá, ela prestando atenção à palavra, Jesus foi lá e falou exatamente o que ela precisava, porque ele tinha a resposta. Ele me usou apenas, sem eu nem saber do problema da pessoa. Eu lembro de uma senhora na cidade de Guarulhos, bairro São João, que ela começou a ir à igreja e ela estava passando muitos problemas na família, separação, esse tipo de coisa, tudo isso. Ela começou, o obreiro nosso evangelizou, a senhora estava cheia de problemas, a obreira evangelizou, começou a ir à igreja. Aí de repente ela começou a ir com uma sobrinha. E passando um tempo, ela me procurou, disse: pastor, eu quero dar um testemunho, o quanto Deus tem me abençoado aqui. E ela começou a contar. E ela disse assim: olha, tinha dia que eu saía de casa, mas saía desesperada, vinha para a igreja, e eu falava para a minha sobrinha: hoje, terminar o culto, eu só saio de lá quando falar com o pastor, que eu preciso de orientação. Ela disse: terminava o culto, eu ia embora com a minha sobrinha. Minha sobrinha olhava para mim e disse: espera aí, você disse que ia falar com o pastor? Ela disse: não foi preciso, porque tudo que eu precisava de orientação na pregação, ele falou. Talvez se ela perguntasse, eu não saberia nem orientar ela tão bem, porque quem estava orientando ela não era eu, era dando atenção à palavra, era o Espírito Santo. Às vezes a gente pega e a gente quer orientar e a gente começa a criar os nossos pontos de vista. Mas irmão, está passando por isso, que eu devo dizer, o que eu devo falar. Deus não tem dificuldade. Então você seja ovelha de Cristo, venha para a igreja preparado, saia de casa. Deus, o Senhor hoje vai falar comigo. Ore primeiro. Mulherada, antes de ficar preocupada com a maquiagem, com a roupa que vai vestir, mulher chega a se preocupar com a roupa que vai vestir. Ah, eu vou na igreja hoje, que roupa eu vou vestir, que maquiagem eu vou fazer? Se preocupe primeiro em dobrar o jeito de Deus, que o Senhor hoje fale comigo. Que o Senhor use aquela jumenta que está lá para falar comigo na pregação, mas que o Senhor fale comigo.
Que eu não saia dali sem entender a tua palavra. Que eu não saia dali sem ouvir a tua voz. Não é ouvir uma voz falando, não, é pela palavra. Amém? Jesus estava pregando e ele diz: as minhas ovelhas aguardam, que elas ouvem a minha voz e eu as conheço. E ele conhece quem é dele. As características são essas: ovelha de Jesus, dá ouvidos ao que ele diz, aprende com ele, dá atenção ao que ele diz, e ele conhece. Mas Jesus conhece todo mundo, mas ele conhece como o rebanho dele. Aqui não é conhecer simplesmente. Você conhece seus vizinhos? Não. Mora perto? Conhece, sim. Se perguntar, aquele fulano vai passando ali, é meu vizinho. Mas você não conhece ele como pessoa do seu convívio. Não é verdade? Que às vezes nós brasileiros até confundimos grego quando vem aqui no Brasil, que a gente diz assim: eu sei quem é, mas não conheço. Então nós conhecemos, só não temos convivência com a pessoa. Não temos convivência. Tem pessoas que passam aqui todo dia em frente à igreja, se eu encontrar lá na rua e alguém perguntar: você sabe quem é essa pessoa? Eu não sei do nome, eu sei que mora em tal lugar, eu sei que mora para aqueles lados lá da igreja. Passa todo tempo, então eu conheço a pessoa de alguma forma. Só que eu não conheço ela como um contato meu, como uma pessoa que tenha intimidade. Deus conhece todo mundo, irmãos. Mas ele está falando aqui conhecer como alguém dele, que pertence a ele, tem comunhão com ele, tem intimidade com ele, que ele fala com essa pessoa escuta. Amém? Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas fazem o quê? Elas me seguem. Então as ovelhas de Jesus seguem ele, no que ele ensina, no que ele diz. Não segue o que religião vê, o que é a cultura de um povo, o que a nossa própria mente pensa. Aquilo que está lá no Provérbios: não se estriba, não se apoia no seu próprio entendimento, mas anda guiado pelo que aprende de Jesus, pelo que ouve dele. Amém? Amém. E o texto bíblico, isso aqui foi para começar, que me chamou a atenção da história de ovelha e os benefícios que essas ovelhas de Jesus, essas ovelhas do próprio Deus têm. Está no Salmo 23. Vamos lá? Que com certeza você até já sabe ele de cor e salteado, como diz o povo. Mas falar do Salmo 23 para os crentes, tem crentes, se você disser: eu vou pregar do Salmo 23, ele diz assim: o pastor hoje não tem nem o que pregar, ele vai pregar o Salmo 23, todo mundo sabe. Mas será que sabemos mesmo? Às vezes conhecemos o texto, mas não meditamos nele, não procuramos compreender o que está ali. É um salmo de Davi, que ele fala da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro vamos pegar esse versículo. O Senhor, isso aqui você aprende muito comigo, né? Porque geralmente eu falo muito no final da oração. O Senhor é meu pastor. Isso aqui não é uma promessa. Isso aqui, o salmista, ele está se colocando de uma forma que ele está se comprometendo, tanto reconhecendo Deus como seu pastor, porque quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou me comprometendo em ser o que nós aprendemos, ovelha dele, conduzido por ele, guiado por ele. Por isso que algumas pessoas questionam Deus: Deus, mas tua palavra diz: meu pastor, nada me faltará, está faltando tudo. Mas a pergunta é: mas você está sendo ovelha dele, como deve ser? Está sendo guiado por ele? Você tem se permitido que ele te guie?
Tem deixado ele ser o teu pastor? Porque cobrar Deus do que ele não está fazendo é uma coisa, mas eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, como eu estou sendo conduzido. Se eu estou deixando ele me conduzir, ou a minha mente, a minha própria cabeça tem me conduzido. Se é minha própria maneira de pensar, meus próprios achismos que me conduzem, então Deus não está sendo meu pastor, eu mesmo estou sendo, eu estou me pastoreando. Eu estou sendo ovelha desgarrada, que não tem pastor. Sabe aquelas pessoas que hoje estão numa igreja procurando uma bênção, amanhã está em outra procurando uma bênção, amanhã essa aqui não resolveu, eu vou para essa para ver se lá tem bênçãos, depois eu vou para aquela outra para ver se lá bênção, porque essa está resolvendo. Ela está uma ovelha desgarrada, sem pastor. Eu não estou falando pastor humano não, até porque humano ela já tem muito, ela não sabe nem quem é. Porque ela está buscando em ovelhas, em igrejas, denominações, ela está buscando em homens, bênçãos, mas ela está buscando o verdadeiro pastor, o pastor de Israel, que é Deus. Aí ela fica pulando de um lado para outro. Jesus, ele foi pregar, veio uma multidão, ele se compadeceu, porque ele disse: só essa multidão, eles estão como ovelha desgarrada que não tem pastor. Porque eles não estavam indo ali até Jesus, porque eles conheciam que Jesus era o Cristo. Eles estavam indo até Jesus para ver se Jesus resolvia os problemas deles. Então Jesus viu, eles já foram em muitos lugares, e até agora não encontraram. Eles estão desgarrados, eu preciso ensiná-los, para que eles aprendam a buscar o verdadeiro pastor. Porque esse é um caminho, esse é um trabalho nosso, o trabalho de toda denominação, de toda a igreja. Não é, o trabalho não é simplesmente eu me preocupar em arrebanhar gente para eu sentir-me bem. A igreja está cheia, está bonito, eu consegui atrair tanto a igreja cheia. Eu passei ontem de manhã, sexta-feira, eu dormi aqui. Minha esposa disse que queria dormir aqui, aí ficamos aqui. Aí de manhãzinha eu levantei, eu falei: vou levantar cedinho, porque os gatos ficaram sozinhos, para mim ir lá dar a ração para eles. Aí eu deixei ela dormindo e levantei. Eu passei 6 da manhã, antes das 6, em frente à igreja católica ali. Estava assim, lotada, antes das 6. Aí vem aquele pensamento, né? Pensamento humano. Meu Deus, olha a minha igreja, um pingado de gente, olha isso aqui como está cheio. Eu lembrei do Salmo 73, não tem inveja do ímpio, vai pecar. E o que me veio naquela hora? Ensinamento da palavra de Deus. Deus disse: você quer povo, né? Não sei se Deus falou, se é minha mente, mas é a primeira coisa. Você quer povo? A igreja aí está cheia. Esse povo, quando sair daqui, vão andar no temor a Deus? Vão servir a Deus? É assim que você quer povo? Você quer a igreja cheia de gente só para o seu ego, alimentar seu ego? Eu tenho povo? Ou um povo santificado? Que a questão não é a igreja estar cheia. E lógico que a gente quer a igreja cheia. Eu queria que todas as cadeiras aí estivessem cheias e tivesse ainda que colocar outras. Mas um povo aprendendo e vivendo a palavra. Porque o evangelho não é arrebanhar números e mais números só para satisfazer o ego do pregador. Para Jesus veio uma multidão, ele não ficou alegre, ele se compadeceu, porque ele viu a condição que aquele povo estava. Então a alegria é em quem se converte, não é no número que você alcança, abraça, é em quem se converte. Eu quero sim a igreja transbordando de povo,
mas povo convertido, mas povo salvo. Não povo que eu descobri um meio que eles gostam, me admiram e por isso vem. É como o camarada, o pastor, que ele tem um canal na internet e ele tem milhões acompanhando, mas será que é milhões de convertidos? Ou apenas milhões, como diz a internet, de seguidores? Porque 7 seguidores para o homem vale, mas para o evangelho não vale. O evangelho é salvação. O trabalho de pastor, lógico que todos nós queremos alcançar multidões, mas o trabalho que vai prevalecer é em cada alma que se converteu. Porque quando Jesus vir, Ele não vai vir interessado na multidão que o pregador tem, mas em quantos estão salvos, porque quem vai subir é quem está salvo, quem se converteu, não o método que o camarada adquiriu, que atraiu, que trouxe, que encheu, mas que continuou da mesma forma. A chamada do Evangelho não mudou. É o reino de Deus, é chegado o reino do céu. Arrependei-vos e convertei-vos. Isso foi a chamada de Jesus. A chamada dele não foi simplesmente: venham que eu quero multidão. Ele disse: venham sim, o reino do céu chegou. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependa os seus pecados e se convertam ao Evangelho. É isso. E até hoje, naquele dia eu olhei, e ontem, eu olhei daquilo, veio esse sentimento: poxa, mas Deus, o que está acontecendo? Aqui estamos cheios, lá. E depois eu pensei: não, mas essa multidão está aí, para ficar do jeito que eles estão, não quero. Porque eu bem conheço como que é. O camarada está ali, depois sai, vai beber, vai se prostituir, vai fazer um bocado de coisa errada. Para ele está tudo bem. Eu vim de lá e disse: não, eu estou aqui alfinetando religião de ninguém, mas é a realidade. É a realidade. Poucas pessoas ali, poucas pessoas, tem uns católicos que levam algumas coisas ali a sério, mas a maioria ali vai porque é aquela coisa. Ainda agora com esse tempo que chamam de quaresma, né? Tem outro dia a irmã veio me perguntar se eu ia pôr um pano vermelho aqui por causa do quaresma. Eu falei: eu sou católico, para estar guardando o quaresma. Quaresma é festa de católico, a igreja católica que inventou. Nós não temos isso, nós temos a Bíblia para nos guiar todos os dias. A Bíblia não fala nada de quaresma, isso aqui é uma coisa da igreja católica, respeito lá para eles, para aqui não. Aqui nós temos que viver o dia a dia. Nós não temos uma semana, uma quaresma, nós temos o ano inteiro para servir a Deus, aprender com Ele e viver a palavra. Nós não temos que ter um tempo de nos guardar. Não, esse tempo eu não posso comer isso, não posso beber isso. Não, nós temos que nos guardar do pecado todos os dias. Nós não temos que viver tradição religiosa, nós temos que viver a palavra. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos. Então, para isso nós precisamos ser ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O trabalho de um pastor é conduzir as suas ovelhas, não às tempestades onde ela pode ser destruída, é levar as águas tranquilas. Se Jesus estiver nos guiando, Ele vai nos levar não ao lugar da destruição, vai nos levar ao lugar onde a gente podemos ali, vamos dizer assim, nos fartar e não correr nenhum perigo. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é pela nossa bondade, não é pela nossa perfeição, é por amor do nome dele. Ele vai refrigerar. A pessoa está inquieta, está desesperada, sem paz. Ele vem com a palavra dele, vai guiando ela na sua verdade e traz aquele refrigério, aquela paz que todos nós queremos. Amém?
E por isso tem gente que está sem paz correndo de uma igreja para outra. E não vai ter paz nunca enquanto estiver assim, enquanto não parar para ouvir a voz do pastor. Pastor não, é o pastor Jesus. A palavra. E aprender com ele. Você encontra quando você aprende com ele. O refrigério vem através do aprendizado. Então refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que estivesse andando em lugar de perigo, ainda que esteja, não vou temer. Por quê? Porque eu sei, Deus está comigo. Amém. Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, se eu estou sendo guiado por Ele, conduzido por Ele, pela sua palavra, não quer dizer que eu vou enfrentar perigo, não, vou enfrentar. Às vezes vem os momentos de perigo, mas naquele momento não vou temer, porque eu sei, Deus está comigo aqui, Ele vai me guardar. Ele vai me dar a direção certa. Ele vai me tirar dessa situação. Estou meio perdido na vida, mas Deus vai me mostrar o caminho. Você já se perdeu dentro de uma cidade grande? Aí você se perde e fica meio apavorado. E agora? Para onde eu vou? Aí você encontra uma pessoa que sabe certinho. Aí você fica aliviado. Opa, você conhece tal lugar assim? Vai, te leva lá. Que beleza! Pronto, você encontra. Às vezes na vida nós estamos assim, meio que perdidos. Meu Deus, o que eu faço? E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer aqui? Aí Deus vem com a palavra e vem nos guiando, nos dando a direção. Aí traz o refrigério, traz a calma, que você diz, não, espera aí, Deus me mostrou pela palavra que nada está perdido. A solução para isso, você fica consolado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa palavra que me veio quando orava. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Olha só, se Deus está nos guiando, se Ele é o nosso pastor, primeira coisa, Ele não vai nos deixar envergonhados, em situação de vergonha. Mesmo se estivermos, Ele vai preparar uma mesa perante o inimigo. O inimigo quer ver você envergonhado. O inimigo quer ver você na pior. Tanto o inimigo físico como o espiritual. O inimigo espiritual é o diabo, mas tem inimigo físico também. Tem inimigo físico. Tem o ser humano, que é aquele camarada que é humano e é inimigo, ele quer o pior de você. Ele se alegra em te ver caído. Com certeza. E não é amigo. E não vem com essa falsa humildade, dizer eu não tenho inimigo, pastor, eu só tenho amigo. É falso, nós temos inimigos. Quem não quer o teu bem não é amigo, e se não é amigo é inimigo. Agora você não deve ser inimigo de ninguém, querer o mal de ninguém, mas não é porque você não é inimigo que você não tenha inimigo. Porque se não fosse assim, as palavras de Jesus cairiam por terra, porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. Aí o crente com a falsa humildade diz assim: não, meu inimigo só o diabo. Então você vai amar o diabo? Não. Jesus está dizendo: amai, porque sabe, vocês vão ter inimigo na terra, pessoas vão querer o mal de vocês. Só que você não deve agir como inimigo dele, você deve ser o contrário. Você deve agir como amigo, amando ele, que é diferente. Mas nós temos, e toda pessoa inimiga, ele quer a tua queda. E às vezes o inimigo, ele está numa pele de amigo, do teu lado, até te aplaudindo, mas querendo tua queda.
Se alegra se você cair, não se você vencer. E nessa hora, que a queda deseja tanto a queda, Deus vai e prepara uma mesa perante eles. Deixa o inimigo envergonhado. O diabo quer tua queda. Esse aí quer, porque já é inimigo declarado. Esse aí nem disfarça. Eles querem acabar com você. Mas aí Deus prepara uma mesa, um banquete na presença dele, só para ele ficar envergonhado. Mas para Deus fazer isso, é necessário que nós deixamos Ele ser o nosso pastor. Ele está nos guiando, porque tudo que Deus tem para nós não está fora da palavra dele, está dentro da palavra. E para Ele ser o nosso pastor, Ele tem que estar nos guiando com ela. Por isso que Jesus falou acerca do Espírito Santo. Ele disse: eu vou subir e vocês receberão o Espírito Santo, e Ele vos guiará em toda a verdade. E João 17, Jesus explicou o que é verdade, que Pilatos não soube. Quando Jesus disse: quem é da verdade me ouve, Pilatos olhou para ele e disse assim: o que é a verdade? Só que lá em João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. A verdade é a palavra de Deus. Então Deus vai nos guiar em toda a sua verdade, porque nessa verdade, que é a palavra dele, nesse ensinamento, quando nós aprendemos e nos sujeitamos, aqui está a bênção. Irmão, muitas das vezes nós não deixamos Deus nos guiar, Deus ser o nosso pastor com a nossa própria, não é nem com o pecado, é com a nossa ansiedade de resolver as coisas. Aí não deixamos que Deus nos dê direção, nos ensine, nós queremos resolver a nossa maneira, a nossa forma. Queremos as coisas mudar e queremos da nossa maneira, e não deixamos Deus agir. Aí ficamos lá, igual o povo for até Jesus. Jesus olhou e se compadeceu. Coitado, como eles estão? Ovelhas desgarradas, sem pastor, correndo de um lado para outro. Esse povo que fica um dia numa igreja, outro dia no outro, outro dia no outro, são ovelhas completamente desgarradas. Pessoas que estão cheias de problemas, que querem resolver e que ficam procurando onde resolver. E se você que está aqui hoje é uma pessoa assim, me perdoa, eu não estou querendo te ofender, não, estou ensinando. Amém, Jesus? Mas eu sei que tem um grupo de pessoas que vive assim, procurando um lado em outro. Tem pessoas não, que hoje não tem culto na minha igreja, eu vou na igreja aqui que eu quero congregar. Isso é diferente, né? Não estou dizendo aquela pessoa que hoje ela está numa igreja, daqui a pouco, passa 2, 3 meses, você encontra onde está. Hoje eu estou em tal igreja, porque eu fiquei lá, não aconteceu nada. Aí ela vai para outra, não acontece também. Eu lembro de uma senhora na cidade de Betim, no bairro São Caetano, primeira igreja que eu peguei aqui no estado. Ela estava vindo na Igreja da Graça, aí ela sumiu. Aí o obreiro falou assim: pastor, o senhor percebeu que aquela irmã sumiu? Eu sei onde ela mora, vamos visitar, ver o que está acontecendo? Falei: vamos. Chegamos lá e ela falou assim: irmã, sumiu da igreja, vamos voltar, vamos buscar Deus. Não, pastor, estou passando tanta luta e a luta nunca para. Eu estava na igreja Deus é Amor, fiquei lá 3 meses, não mudou nada. Aí já culpou a igreja. Fui para a Igreja da Graça, também não resolveu nada, agora eu saí. Quer dizer, o problema não era a igreja Deus é Amor, o problema não era a Igreja da Graça, era ela. Não estava ouvindo o pastor verdadeiro, que é Jesus, a palavra, e estava tentando que as igrejas resolvessem. Não vai resolver. Não vai resolver. A bênção de Deus não foi patenteada por igreja nenhuma, denominação nenhuma. A bênção de Deus continua no mesmo lugar, na palavra. Se nós dermos ouvidos, nos sujeitarmos, cremos nela, aprendermos, Ele vai nos abençoar. Não adianta a pessoa ficar com essa bobagem procurando qual é a igreja melhor, qual é a igreja da oração forte, qual é a igreja do poder. Não tem.
Falei igreja do poder, não estou falando denominação nenhuma, não. Tem igreja que fala isso, né? Mas não é, eu não quis nem citar, não tem telefone só. Então, não tem, irmãos. Não adianta eu chegar. Uma vez um rapaz chegou para mim em Guarulhos, ele estava com a vida toda detonada, e ele disse assim: olha, pastor, eu vim aqui receber uma oração, pedir uma oração, porque minha vida está complicada. Ele contou, a coisa estava feia. Ele disse: eu estava no mundão, fui para a igreja, comecei a congregar, mas Deus começou a me abençoar, as coisas começaram a mudar. Eu falei: que igreja tu foi? Ele disse: eu fui para a Universal, e lá eu fui abençoado. Só que meus irmãos é tudo da Assembleia, a minha família. A minha família começou a dizer: não, Universal não é de Deus, Universal não é a igreja que presta, vamos para a Assembleia. Eu fui para a Assembleia, acabou comigo, perdi tudo. Eu falei assim: então corre para o Universal, não fica também aqui não. Por quê? Ovelha de lá, não era ovelha da Assembleia. Não é que a Assembleia é, não, a Assembleia é boa também, está pregando o Evangelho. Só que o cara é planta de lá, ele está acostumado com aquela pregação. Você sabe que a fé é ter o fundamento. Qual é o fundamento da fé? A palavra. Só que tem uma coisa que na fé não tem, é a regra. Porque cada pessoa, mesmo que ela esteja fundada na palavra, mas cada um tem sua fé individual. Tem gente, se crê que se der uma grande oferta na igreja, ela vai ser abençoada. Ela crê, se fizer aquilo, ela vai ser, e ela é abençoada naquilo. Amém. Ela não deixou de crer em Deus não, mas ela crê que Deus vai abençoar ela naquilo. Já a outra não, ela ouve a palavra, entende, crê, toma posse da bênção e é abençoada. A maneira dela já é mais ir pela palavra. Tem gente que precisa da pregação da Universal, tem gente que precisa da pregação da graça, tem gente que precisa da Assembleia, tem gente que precisa da Deus é amor. Não é à toa por isso que tem tantos ministérios, porque Deus, Ele sabe o seu povo como que são, Ele sabe cada um onde vai se identificar. Tem gente que sai da igreja dele, que ele está lá, e vir para cá, ele vai afundar na fé, porque a maneira, ele não vai se identificar com a nossa maneira de pregar, de ensinar. Ele já está identificado com aquela maneira. Você acha que esse irmão que foi para a Assembleia, entendeu? Você acha que a Assembleia que ele foi, não tem um bocado de irmão lá abençoado? Tem. Que se identifica com o ensinamento de lá e é abençoado. Ele aprendeu a crer daquela maneira. E todos estão crendo num só, em Jesus, em Deus e na palavra. Só que cada um, você pode ver, eu vou usar a Bíblia para o que eu estou dizendo aqui. Jesus nunca ensinou que alguém precisava de um lenço de alguém para ter alguém curado dentro de casa. Mas pessoas crendo em Deus, e até Paulo pegava lenço e avental e levava para o caso do enfermo é curado. E Deus operava. Por que Deus operava? Se não foi ensinado a usar lenço. Deus operava porque tinha um povo que cria que Ele iria fazer um milagre através daquilo. Jesus, você não vê Jesus ensinando a ninguém: gente, venham aqui tocar nas minhas vestes, vocês vão ser curados. Pessoas diziam: se eu tocar na veste eu vou ser curado. Ia tocar e era curado. Ele não ensinou isso, ele ensinava na palavra, ele ensinava a obedecer, ele ensinava as escrituras. Mas as pessoas criam: ele é de Deus, se eu tocar nas vestes eu vou ser curado. Ele fazia isso, era curado. Isso aqui é fé. O fundamento deles estava no que ele ensinava, a palavra. Ele é de Deus, Deus vai operar. Mas a regra, o povo que criava. Jesus nunca ensinou: olha gente, quando o homem de Deus passar e fazer uma sombra, aquela sombra é pura. Ele nunca ensinou isso. Pessoas levavam os enfermos até Pedro estava pregando.
Qual seria o ensinamento? Jesus disse assim: imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Isso ele ensinou. Toda cura deveria se confirmar aqui, né? Mas não. Pessoas colocavam e diziam: quando Pedro passar aqui, vai projetar a sombra, meu enfermo é curado. E era curado. Agora me diz se tem regra na fé. Então, por isso que você vê às vezes pessoas que alcançam bênçãos em coisas que você nunca alcançaria. Porque você diz: não, eu não vou fazer o que esse cara fez. E se eu fizer, eu não vou crer, você não vai alcançar. Porque a maneira daquela pessoa crer é daquele jeito. Mas mesmo assim ela crê daquele, ela está crendo em Deus, porque é Deus que opera o milagre. É Deus que opera o milagre. Então nós devemos estar o quê? Aprendendo com Jesus, sendo conduzidos por Ele, e nessa caminhada Ele vai nos abençoar, Ele vai também nos abrir o entendimento nosso, e nós vamos viver a nossa fé, não através da fé de ninguém, você tem que ver através da fé do outro, você tem que descobrir nessa sua comunhão, nessa sua vida com Cristo, a sua maneira de crer e viver a bênção de Deus. E tudo isso é aprender na palavra. As pessoas que receberam aqueles milagres, elas iam ouvir a Jesus, elas aprendiam, e através de elas ouvirem eles, elas entendiam, ele é de Deus, Deus opera através deles. Só que aí elas criavam regras que, por elas estar crendo em Deus, através de Jesus, elas eram curadas. Mas não foi o que Jesus ensinou. Em momento algum você vê Jesus dizendo: ó, traz aqui gente para eu tocar nas minhas vestes. Ou os meus discípulos estão aí, o dia que eu estiver pregando, coloca lá para a sombra deles passar. Não foi isso. Jesus ensinou a palavra, ensinou as escrituras, as pessoas aprenderam, creram em Deus, e depois naquela fé disseram: vamos fazer isso aqui que Deus vai nos abençoar. Tem coisas que pessoas foram abençoadas em propósito de fé que eu nem arriscaria fazer, porque eu não seria, porque eu não creio como ela creu. Eu tenho minha maneira de entender, de compreender, e naquilo que eu entendo eu tenho que buscar crer em Deus. Deus vai me abençoar. Não acredito? O outro não. Uma vez uma irmã chegou se queixando para o irmão, os dois obreiros, numa igreja que eu passei, e ela chegou contando uma situação que ela estava passando, e o irmão tinha passado uma grande luta e teve uma grande vitória, e falou para ela: também você está sofrendo porque você não faz o que eu fiz. Eu fiz uma campanha no monte, fiquei o mês inteiro subindo no monte, até Deus responder. Aí eu não vi essa conversa, e quando eu entrei para pregar, eu fiquei pregando: gente, você tem, Deus te usou, você tem uma experiência com Deus, não queira passar para o outro, a experiência é tua, não é do outro. E você busca Deus, busca comunhão com Deus, para você não ficar querendo seguir a experiência dos outros, não vai funcionar com você. Terminei o culto e ela veio falar: pastor, a pregação me ajudou, porque eu até fiquei me culpando que eu estou passando na luta, porque o irmão disse que é porque eu não volto para o monte todo dia. Era coisa dele, era a fé dele, ele resolvia tudo no monte, não era dela. Se ela fosse, talvez ela só subir monte, descer monte e continuar carregando os problemas, porque o problema, a solução não está no monte, não é no monte que Deus te ouve onde você crê, Ele te atende onde você crê. Porque se nós fôssemos seguir literalmente, aí a gente só ia orar pedindo a Deus dentro do quarto, porque Jesus disse: fecha teu quarto. Mas mesmo assim ele não estava dizendo, não era o quarto que trazia a bênção, era a comunhão, era a vida de oração, de busca, não é o lugar. Uma mulher chegou lá na frente e perguntou para Jesus: onde nós devemos adorar? Aqui no monte de Samaria? Ou o monte certo é lá onde vocês adoram, judeus? Jesus disse: olha, nem no monte, nem no outro. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem está na verdade dele, na comunhão com Ele, vai ter vida com Ele.
Então nós precisamos ser arrebanhados por Ele, na Sua palavra, na Sua verdade, que as bênçãos estão aqui. Ele vai nos conduzir, nos tirar das tempestades e levar para a água tranquila. Às vezes a nossa alma está num fogo danado, não estamos nem aguentando. Ele vai trazer o refrigério, Ele vai nos conduzir à justiça dele. Se estivermos andando num lugar onde dá medo, sombra de morte, vamos nos sentir seguros. Não, Deus está aqui comigo, Ele vai me guardar, vai me ajudar. E por fim, o inimigo vai querer ver você derrotado, fracassado, necessitado, sofrendo, se humilhando. Deus vai preparar uma mesa na presença do inimigo, para ver que você é uma pessoa honrada por Ele. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Ouvir a voz dele, seguir o que ele ensina, sermos ovelhas dele, verdadeiras ovelhas, não apenas ser crentes de religião, mas crente na palavra, na obediência, seguindo o que ele diz. Ele vai fazer tudo isso. E quem querer, o inimigo que quer ver você envergonhado. Tem gente que é tão inimigo que ele é capaz até de te ajudar, se você tiver necessidade, para te humilhar, para depois estar dizendo: está vendo, eu fiz isso por ele. É verdade, tem gente que é assim. E quando você dá a volta por cima, ele vira a cara para você e começa a colocar defeito. Fulano está mudado agora. Mas não é que você está mudado, é que o cara está triste porque você agora não está mais sendo coitadinho, que ele gosta de ver você. Eu lembro de uma história, no lugar que eu passei, que o camarada estava todo endividado, todo cheio de depressão. Aí ele foi para a igreja, buscou a Deus, prosperou. Cara, esse pastor ganhava R$2.000, todo de endividado e deprimido, cheio de culpa, porque não dava o melhor para mim, para minha família, para minha casa. Aí ele saiu todo dia. Eu ia na lotérica toda semana fazer um joguinho para ver se ganhava na Mega Sena e mudava a situação. Aí um dia eu fui para a igreja. Aí o pastor disse assim: ó, faz o seguinte, pega aquele dinheiro que você joga na Mega Sena, traz de oferta. Aí disse: um dia eu fui fazer um jogo, quando eu cheguei lembrei. Aí eu falei: quer saber, vou levar o dinheiro de oferta. Servir a Deus, não vou fazer mais isso não. Confiar em Deus. Confiou em Deus. Foi para a igreja, Deus abençoou, o camarada se aperfeiçoou, estudou, tornou-se professor universitário, ganha um salário hoje, o camarada arranca mais de 20 mil, salário que o dízimo dele hoje é mais do que o que era o ganho dele. Foi curado da depressão dentro da igreja. A esposa dele odeia a igreja e falou para ele: agora você tem dinheiro, só quer ser melhor quando você estava com depressão. Eu falei: puxa, até a esposa desse cara está sendo inimiga dele. Ele disse: eu não entendo. Ela diz isso. Ela diz isso: eu já tenho dinheiro para tudo, passear, tudo. Coisa séria, né? Coisa séria. Mas é que é revoltada porque está na igreja, ela não mostra. Então veja bem, mas voltando aqui, tem pessoas que até gostam de estar te ajudando, só para ver tua fraqueza. Quando você está caminhando sozinho com suas pernas, aí já começa a olhar para você e começa a pôr defeito, dizer que você está mentindo, que você está aqui. Porque
Porque ela queria que você continuasse precisando de uma cesta básica para ela te levar uma cesta básica todo mês. E não era bondade não, era para se engrandecer. Dizer, eu ajudo. É sério. Então, vamos ser ovelhas de Jesus. Vamos ser ovelhas do nosso Deus. Como? Ouvindo a voz dele e seguindo ele. O que aprendemos. Que aí você pode ter certeza. Onde o inimigo tentar te envergonhar, Deus corre e prepara uma mesa na presença dele. Para mostrar que você é uma pessoa honrada pelo próprio Deus. Amém? Amém. Essa era a nossa mensagem de hoje. Espero que ajude alguém.